Boa noite. Espera a galera chegar. Esperando vai chegar. Deixa eu ver se ele consegue aparecer aqui. A Inês, linda. Zé entrou. Deixa eu ver se eu consigo lhe chamar aqui. Peraí. Deixa eu ver se deu certo. Aê, deu certo! Tá Olá, me escutando? Boa estou noite. escutando. Beleza, boa noite. Eu não lhe escuto. Não tá me escutando? Gente, vocês Ah, escutam, Zé? é que eu tô com um fone aqui. Será que é meu microfone? Que agora eu tô Não, chique, tô super blogueira, é. tem até Não, microfone. eu tô com. Deixa eu tirar aqui pra ver se é meu microfone, peraí. Farei pra ouvir. Tá ouvindo? Agora tô. Meu Deus, eu não posso usar o microfone e ouvir vocês Na ao mesmo tempo com o verdade, microfone. não, o que você precisa é um separador. Uma pecinha que você bota a entrada de fone de um lado e a entrada de microfone do outro. Que aí você Vocês consegue acessar entenderam, o. né, gente? Eu ouço músico aqui. Que E aí aí, facilita. tá fazendo. Você consegue me ver bem? Mesmo Aham. Pronto, então vamos lá. Boa noite. Boa Primeiro, noite. Zé, queria lhe agradecer por ter prontamente aceitado, né, o meu convite. Me liguei subitamente e você topou. E eu quero lhe agradecer por isso, desde já. Então, vou falar um pouquinho rapidamente só do projeto aqui, do qual é a proposta. E acho que as pessoas que já estão aqui já conhecem, mas muitas não. E até você também um pouquinho, né, conhecer o que é aqui Uhum. esse Fiando, esse espaço, para já ir posicionando as pessoas, por que que eu escolhi convidar você, o que é que a gente, o que é que toca a minha alma, né? Ter você como convidada. Então, eu estou muito feliz, estou muito animada. Eu sou Camila, sou psicóloga clínica, junguiana, docente e apaixonada pela psicologia e pela experiência de ser psicóloga clínica. E tenho percebido no meu fazer clínico que tem muitas experiências que a gente vive, não sei se você concorda comigo, que a gente vai aprendendo a ser psicólogo clínico é vivendo a experiência. E nesse Uhum. sentido, a graduação não nos posiciona o suficiente, não que tenha um tanto de quantidade possível para a gente definir, né, o que seria suficiente para ser psicólogo, mas está bem distante. A faculdade dá para a gente muito pouco, é muito raso o que ela oferece para a gente de possibilidade. E tive dificuldade em fazer, muitas dificuldades, para me autorizar a ser psicóloga clínica. Então, eu criei esse espaço muito pensando nesse caminho, que eu sinto ser um caminho muito comum a todos nós psicólogos. Então, minha ideia é fiar com. Fiar significa reduzir a fios. Fiando é costurando, tecendo possibilidades com outros colegas. Porque foi assim que eu consegui criar o meu corpo de terapeuta. Foi fiando e trocando com meus colegas, meus duplos. Só que minha ideia é que aqui a gente faça isso de maneira mais ampla, mais coletiva, né? E por isso eu tenho convidado pessoas que no meu caminho, mesmo sem saber, hoje de tarde eu fiquei rapidinho com o Zé e tentei posicionar um pouquinho ele, porque que veio ele à mente. Não foi só porque o tema é arte, porque já é muito ligado a ele enquanto pessoa e persona, né? Mas também no meu caminho de ser psicóloga, a experiência dele me tocou, né? Então, assim, o projeto é essa perspectiva, então vou estar sempre fiando, trocando e assim agradecendo a possibilidade das pessoas que estão aqui comigo emprestarem suas experiências para a gente, porque a gente aprende com a experiência, tanto com a nossa quanto com a dos outros, que de algum modo vivem a experiência com tudo que ela tem para nos oferecer. E para mim você é uma pessoa nessa perspectiva, né? Tocou em mim porque tem a ver com verdade, né? Então essa é a proposta do projeto.
Eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho. Eu tenho feito o seguinte, eu tenho apresentado meus convidados, mas toda vez que eu apresento eu começo a chorar. Porque eu começo a lembrar porque eu sou muito emotiva. É só isso. Então hoje eu vou, como é arte, colorida, vou te pedir para você se apresentar para a gente. Tá Para eu não bom. correr esse risco hoje. E aí a gente vai tecendo juntos. Farei um Certo. pouquinho de você para a galera conhecer também. Pronto. Teve uma pessoa que falou que tava meio turvo, não sei se é a luz. Assim melhora, né? Eu virei para aparecer meu quadro bonito aqui atrás, mas deixa eu voltar para a posição original aqui, que acho que fica mais claro. Enfim. Mas pode ser também a conexão. Às vezes a conexão É, não ajuda a gente muito, pronto. não. Olha isso, melhorou. Para mim, melhorou. Melhorou? Para mim, Tá sim. bom. Alguém falou que É, tá, ser presente a gente vai é, faz parte. será que é? Deixa eu ver assim. Tá legal? Melhorou? Talvez será a Melhorou, conexão. melhorou. Tá bastante. Respondam aí, gente, por favor. É, acho que foi a conexão. Eu botei para conexão 3G, 4G, quer dizer. Pronto, vamos Então, lá. pronto. Coisas da internet. Tá, eu sou Zé Diego, sou psicólogo, sou palhaço também, sou músico e agora também me considero brincante, educador brincante, né? Atualmente eu atendo no consultório online, com toda essa situação, trabalho também num projeto na ONG Avante, Educação e Mobilização Social, onde eu trabalho com crianças através do brincar, né, através o direito primordial que está nesse projeto é o direito ao brincar e com isso criar relações menos violentas e criar relações também menos violentas e mais saudáveis, né? Eu tenho uma trajetória concomitante, na verdade eu comecei a ser artista antes de ser psicólogo, comecei a tocar em banda antes de adentrar a faculdade, quando entrei na faculdade já fazia shows. E no final do curso eu fiz o meu primeiro, no final do curso de psicologia, eu fiz o meu primeiro curso de palhaçaria e desde então eu comecei a conviver nessas esses três caminhos vivendo em paralelo, né? Então eu atuava como psicólogo na clínica, trabalhava em projetos, fazia espetáculos. Sou palhaço, então eu sou muito mais focado minha trajetória na arte de rua, né? E tocando basicamente, principalmente forró. Tem outras coisas também, mas basicamente minha história é tocar forró pé de serra, né? Se usar bombeiro. O Então, melhor, vai para chuva, cara. então essa foi minha trajetória que durante um bom tempo, né? Assim, só aproveitando como psicólogo, passei por vários lugares, né? Trabalhei em escola logo no início, mas isso aí não era muito minha onda. Trabalhei em CAPS AD, trabalhei em algumas ONGs, eu trabalhei no GAP enquanto estagiário, depois trabalhei na Casa do Sol, lá em Cajazeiras, também com crianças e com os professores, fazendo um trabalho. Trabalhei no CAPS Gregório de Matos durante quase 2 anos, né, lá no Pelourinho, que tem uma grande atuação com o pessoal de população de rua e aquela região do centro. E depois do CAPS eu fiquei um tempo só clinicando, né, trabalhando só na clínica, fazendo as atividades de grupo, vivências, trabalhando também com empresas, escolas, etc. E no ano retrasado, no meio de 2018, um pouco antes de um mês antes de meu filho nascer, eu entrei na Avante para trabalhar nesse projeto com crianças, né? É engraçado porque as crianças tá em toda a minha trajetória, mas eu sempre fugi e agora eu tô começando a aceitar que talvez seja um Você caminho escolhe ser também. palhaço e tá me dizendo que tá fugindo de criança. Acredite, acredite. Então vocês estão vendo, né, gente? O Diego aí, ele tem um caminho bem conectado com a arte que mora nele. E meu convite vem muito dessa expressão que, assim, onde é que acontece o nosso encontro na minha trajetória, né? Eu entrei na Unifax, ele fica loura, né, de Zé. E, assim, eu sempre fui muito fiandeira, né? O que eu faço aqui de fiar com
já é meu lugar na vida, né? Eu sou muito de trocas, de participar das coisas, de tecer possibilidades e encontros. E Diego sempre me chegou como uma pessoa irreverente, né? Alguém que levava a sério o que fazia. Eu acho que esse termo palhaço do ponto pejorativo não combina com ele. Ele tem uma graça, mas tem uma profundidade no que ele faz, que sempre me tocou. Mesmo sem ele saber, né? Eu lembro que eu estava dizendo a ele assim, José, teve um dia na faculdade que eu fui pro auditório, que estava tendo uma apresentação, uma workshop, alguma coisa. E aí eu lembro ele falando sobre a experiência de ser psicólogo clínico. E para mim ali me tocou, porque foi o primeiro momento que eu assisti alunos falando da experiência e me conectando com algo que a faculdade não oferecia, né? Isso me tocou. E em nome disso também, de outras experiências que eu senti e vivi no caminho que eu me proponho a criar esse espaço aqui para que a gente consiga proporcionar para outras pessoas o que eu senti, né? E aí, depois de um tempo, eu fui para uma experiência que ele faz, que eu não sei qual o nome, viu? Me ajude a dizer. Eu acho que é com Experiência Tambores Mágicos. Experiência Tambores tambores. Mágicos. Aí, ele me ajudou a organizar o tempo. Há 8 anos atrás, eu fui para essa experiência que ele cabeçou, né? Que ele orienta, que ele... Não sei se encabeçou a palavra, porque não sei se você criou, mas, enfim, eu fui lá, viver a experiência que ele era, na verdade, a pessoa que orientava lá. E, gente, foi sério, foi muito bom. Foi uma experiência riquíssima para mim, no meu corpo, né? De pessoa e de psicóloga. E eu lembro que nesse dia ele trouxe na fala que ele criou isso, que ele se predispôs a fazer essa experiência por uma experiência que ele viveu no carnaval, que aí eu vou deixar que ele mesmo fale dessa experiência. Mas por que eu tô tocando nesse ponto? Para mostrar para vocês, e aí acho que tem muito a ver com o que eu faço aqui, a gente não está aqui juntos hoje para falar de teoria ou para teorizar sobre algo, sobre um autor, que eu acho que isso vocês têm capacidade sozinhos de fazer. Precisa que a gente faça isso por vocês, né? A gente vai aqui falar um pouco da experiência de Zé com ser artista, com ser psicólogo, e tecer isso com ele pode ajudar vocês a tecer possibilidades, como ajudou a mim ter vivenciado essa fala dele, né? E me tocou muito, assim, a potência da experiência, da vivência, no ser psicólogo e no ser honesto e visceral com aquilo que você se propõe. Se você puder falar um pouquinho aí, Zé, diga aí para a galera Claro. entender. É engraçado, essa história ela é um pilar importante para eu continuar sendo psicólogo. Porque, assim, no meu primeiro ano de formado, eu saí da faculdade e eu sofri muito, porque eu não conseguia desempenhar muito bem aquilo ali que eu tinha para fazer. Eu entrei num projeto que era para trabalhar com crianças que estavam em abrigamento. Então, era muito diferente de qualquer coisa clínica, assim, normal, que eu tinha visto mais na faculdade, que eu esperava fazer, que eu fazia no consultório. Os meninos não queriam estar no momento que eles estavam comigo. Uma parte do trabalho era com meninos em abrigamento, outra parte é com meninos que estavam cumprindo medida socioeducativa. Então, eles tinham que passar pelo psicólogo obrigatoriamente. Não era porque eles queriam. Então, eles não queriam falar nada comigo. Então, eu sofri muito, foi um ano de muito sofrimento, e até o ponto que eu falei que eu desistia. E aí eu conversei com minha mãe e falei, mãe, eu sei que você pagou 5 anos de faculdade particular, foi super caro, mas eu queria te dizer que eu vou abandonar a psicologia quando acabar o projeto, né? Vou ser só artista, vou dar mais vazão a isso. Eu estava trabalhando muito como palhaço, assim, foi meu primeiro ano como palhaço profissional mesmo, fazendo muito, muito, e aí tomei essa decisão, só que aí eu fui para o encontro de Gestalt, o primeiro que teve aqui da Bahia, e lá fui meio porque eu estava fazendo a pós em Gestalt, assim, meio que compulsório, assim, obrigatório marcar presença, e lá eu tive a chance de, ao juntar as peças, gerar uma pergunta em minha cabeça, que é assim, como é que eu tinha prazer sendo psicólogo, porque eu estava sofrendo muito, né? E aí essa pergunta, isso já era mais ou menos outubro, novembro, coincidiu com o início do meu estágio supervisionado, né? Eu já estava atendendo, mas tem supervisão. E aí eu pude desdobrar essa coisa assim, como é que eu tenho prazer sendo psicólogo? Então isso foi, aí eu não desisti mais, aí eu passei a procurar como é que eu teria prazer. E aí eu fui para um carnaval, no carnaval do ano seguinte, de 2011. Deixa eu E só aí eu já... interromper. A Diga. pergunta que você conseguiu se fazer a partir da experiência foi assim, como ter prazer sendo psicólogo? Exato, porque eu não estava tendo prazer, estava só sofrendo.
porque eu não conseguia fazer algo que eu achava que era psicologia, né? Que eu julgava ser psicologia e era difícil. E aí só teve um evento importante, quando essa pergunta apareceu, o último dia que eu fui pro abrigo, coincidiu que eu tive um trabalho de palhaço antes de ir pro abrigo. E aí eu falei, sabe de uma? Eu vou andando para o abrigo, era mais ou menos, não era não tão perto, eu estava na reitoria da UFBA e ia para Bonocô. Eu falei, eu vou andando, e fui de palhaço, e cheguei lá de palhaço. Foi o melhor dia que eu trabalhei como psicólogo. Aí aquilo acendeu uma coisa assim, porra, eu tô fazendo tudo errado. Entendeu? E aí, pronto, eu comecei a tentar descobrir em mim o que é que fazia sentido. E aí, nesse carnaval de 2011, eu já era palhaço, então eu andava nessa coisa de ficar mexendo o corpo de uma forma diferente, divertida, engraçada, causar nas pessoas e tal, né? Através do meu ridículo. Eu comecei. Mentira, não foi carnaval, desculpa, foi 2 de fevereiro, pra gente Iemanjá. Eu comecei a. E aí tava rolando lá uma música, eu tava com uns amigos, e aí eu comecei nessa onda, mexer meu corpo e tal, não sei o que, fazer uma coisa diferente, esquisita, assim, super esquisitona, e curtindo a música. Eu entrei meio que no estado alterado de consciência, não estava usando nada antes que as pessoas correlacionem com isso, né? E aí, só no corpo eu entrei nessa onda, e aí simplesmente começou a. E aí, eu não satisfeito em fazer isso sozinho, eu ficava chamando pessoas que eu não conhecia para fazer também. E chegou uma hora que a galera começou a topar essa viagem e fazer comigo essa dança muito louca, as pessoas, tipo assim, se colocando também nessa posição meio ridícula no meio de todo mundo, pessoas que eu não conhecia, né? Ao ponto que chegou um cara assim, meio brutamonte, assim, chegou assim, tocando no meu ombro, fique tranquilo que eu tô te protegendo. Falou assim, aleatoriamente pra mim, e eu fiquei nessa onda. Quando eu me dei conta, ele tinha caído. Continue aí, que eu queria... Isso. Exatamente. E tipo assim, umas pessoas vinham, ficavam nessa onda comigo, saíam indo para a história delas. Eu chamava outras vinham, eu fiquei um tempo nesse ciclo. Entrando e saindo pessoas, se permitindo esse tipo de movimento esquisito. Aí esse cara falou isso pra mim, né? Até que chegou uma hora que deu um estalo, começou a escurecer, eu me dei conta, voltei assim, mas em mim, eu não sei quanto tempo passou nisso. Pode ter sido meia hora, pode ter sido 1 hora. Eu não acho que foi meia hora, eu acho que foi muito mais tempo. Pelo menos a sensação foi essa. E aí eu falei, pô, é isso, cara. Né? Quer dizer, na hora não. Na hora eu segui minha vida, fui fazer outras coisas, né? E aí no outro dia, quando eu acordei, eu falei, aí eu comecei a me lembrar daquela experiência. Falei assim, rapaz, cara, eu preciso transformar isso num trabalho. Porque me fez bem. E fez bem a um monte de gente que eu nem conhecia. No meio de uma festa. Não, eu tenho que transformar esse trabalho. Aí eu comecei a investigar esse lance do ritmo, que já faria parte de minha vida, né? Como percussionista. E aí que tá uma coisa importante. Eu já era percussionista, já era palhaço, já era psicólogo, mas eu não conseguia, de forma alguma, cruzar essas coisas na minha vida. Elas aconteciam em caminhos separados. E aí eu fiz... Ou você já experimentava elas de maneiras separadas? Que quando você traz para mim que você estava vestido de palhaço e chegou lá de palhaço, é como se o acaso, que eu não acredito em acaso, mas a experiência de ter vivido isso lhe fez perceber para que eu estou fazendo isso de maneiras... veja se faz sentido para você. Elas podem caminhar juntas, né? Eu não preciso ser o palhaço aqui e o psicólogo aqui. Veja se faz sentido. Se você já tentava fazer essa unificação ou se não. De algum modo você trabalhava como se fossem vários Diegos e você que atuava em espaços distintos. Exatamente. Era isso que acontecia. Tinham vários Diegos. Assim, pode não parecer, né? Mas eu sou muito rígido, assim, internamente. Então, era muito difícil transpor essas coisas. Até hoje, para mim, é um exercício. Eu sou muito, assim, apesar de ser muito flexível, ao mesmo tempo eu sou muito rígido, muito mesmo em algumas coisas. E isso era uma das coisas, eu não conseguia cruzar isso. Eu entendia que era possível, racionalmente, mas eu não conseguia. Né? Essa experiência do abrigo foi uma das primeiras vezes que assim, eu me permiti, assim, foi meio louco, assim, né? E, enfim, eu tentava, eu entendia, mas não conseguia. Não conseguia, as coisas não se cruzavam. Até esse momento, e aí eu comecei a pesquisar, comecei a construir um trabalho que na época chamou Movimento em Movimento, que era construir movimentos dentro de movimentos, né?
com ritmo, esse ritmo pessoal e tal. Eu estava concluindo a pós em Gestalt, então eu comecei a escrever sobre o ritmo organísmico, né? E como isso representava a nossa estrutura, assim, a minha hipótese é que a nossa estrutura organísmica, assim, ela é rítmica. Assim, a gente tem um ritmo de ir no banheiro, a gente tem um ritmo de precisar de carinho, a gente tem um ritmo de expressar, a gente tem um ritmo, tipo assim, se eu não dormir 6 horas por dia, não funciona, tem pessoas que se dormir 4 tá funcionando, então são padrões rítmicos que fazem a gente ser diferente um do outro, né? Que a gente vai se ancorando em ritmos sociais, em ritmos, né, de relações, mas que essas deformações é que transformam a gente igual, senão a gente ficava um ritmo biológico igual os animais, se guiava só pelas estações, se guiava só por essas coisas, não é bem assim que funciona, né? Então, foi isso que eu estudei e desenvolvi, né? Lá na minha pós, eu concluí em 2011, e aí, no finzinho, já quando eu estava concluindo essa pós, eu fiz assim, cara, eu me lembrei da experiência que eu tinha tido com um grupo de amigos palhaços, a finalização de um evento que a gente tinha feito, que tinha sido na minha casa, que eu desci todos os meus instrumentos que eu tinha na época, e a gente começou a fazer um som em roda, sem nenhuma pretensão, sem ninguém também orientar. Simplesmente começou a curtir, todo mundo se olhava, dando risada, fazendo graça, e tocando, e aquele som ficou horas a gente tocando ali, meio que o negócio meio fluindo. Foi uma experiência mágica no dia, né? Mas passou. Muitos meses depois, já no fim de 2011, essa coisa veio assim na minha mente, simplesmente me lembrei de caramba, eu acho que é nisso que eu estou querendo chegar. E aí, 2 dias depois, eu recebi um e-mail que ia ter um workshop de roda de tambores. Eu falei, era isso mesmo que eu tinha que chegar. E aí eu fui fazer esse workshop, né? Eu não acredito em coincidência também não, é sempre, com minha vida tem muitas essas coisas. E aí eu fui fazer esse workshop, foi massa, né? Foi massa ver que já existia uma coisa mais ou menos assim. Só que ao mesmo tempo me decepcionou um pouco porque tinha um formato que não era bem como eu queria. Né? Eu queria envolver mais o corpo, porque eu já era palhaço, eu queria envolver mais essa coisa do movimento, do se permitir. E lá era uma coisa assim, na estrutura da roda de tambores, da técnica, todo mundo está sentado, tem um facilitador que vai guiar a música, que vai esculpir a música, né? Enfim, é muito importante também, tem algumas aplicações que eu também uso isso, mas eu queria era outra coisa, assim, mais móvel, né? Que aí, em janeiro de 2012, eu fiz pela primeira vez, e assim, eu sempre gosto de dar nome para as coisas, né? Aí eu falei, eu vou botar tambores mágicos. Eu nem sabia o porquê, achei o nome sonoro, assim, o marketing massa, vou botar. E você deve ter ido por uma das primeiras vezes, que ainda era um processo completamente experimental, né? Porque você foi lá em Itapuã, num local meio improvisado, então eu estava ainda descobrindo aquela história ali. Que foi a primeira, o Tambores Mágicos se tornou o fruto dessa conexão entre ser palhaço, ser psicólogo e ser músico. Foi no Tambores Mágicos que isso... Nos Tambores Mágicos, você mexia com dança, porque tem um quê de corpo, você mexia com ritmos, com musicalidade, você mexia com, eu acho que quando você traz com grupo, né? Então você estava saindo já em perspectiva de você também não ser um facilitador, porque o palhaço tem um quê de participar do grupo, mas também como facilitador, aí você foi para um outro lugar, né? Mas antes de você falar disso, Zé, eu queria que você vai falar de uma reedição, né, dos tambores, da roda de tambores, né? Você fez ali um estudo com isso e aí reeditou a partir da sua experiência. Mas o que eu acho legal, e que achei legal quando a gente teceu juntos um pouco mais cedo, foi que assim, como o nosso tema é arte, eu queria que você falasse um pouco da sua visão sobre o que é arte, que Zé, gente, já tem uma visão bem peculiar sobre ser artista, que me encantou muito. Eu acho que vale a pena, eu acho que isso vai ancorar muito a sua reedição, né? No fazer o tambor. Aí eu queria lhe ouvir. Assim, eu tenho uma visão da relação com a arte, assim, botar arte barra criatividade, criação, expressão, que assim, isso ficou socialmente, foi de uma maneira assim, meio construída, que é um lugar separado da vivência cotidiana, né? Fazer arte é uma coisa que está separado do fazer cotidiano. Então, se acabou se trazendo uma coisa que é um lugar de quem tem um dom, uma coisa divina, uma coisa que
só alguns poderão fazer e outros não. E eu não acho muito isso, na verdade. Na verdade, quando eu fiz lá, que eu falei minha pesquisa na conclusão da pós em Gestalt, a minha resposta final é: todo mundo tem ritmo. Quando a gente não consegue tocar no ritmo, é porque a gente está muito travado. Então, na hora que a gente descontrai, a gente consegue. E eu botei isso em prática nos tambores mágicos e comprovei. No começo eu ficava morrendo de medo, achando que podia ser uma merda, ninguém conseguir fazer música, todo mundo sair frustrado. E depois de um tempo eu percebi que assim, não vai acontecer isso. Isso só vai acontecer se o grupo estiver muito desconectado por questões deles, ou se eu fizer um aquecimento muito ruim. Essa é a única possibilidade de não ter música. Né? Então, porque todo mundo tem ritmo. A única questão é o quanto a gente consegue descontrair esse corpo, tirar ele das tensões e das afinações, às vezes, que ele foi mantido e está mantido, para fluir em outras. Né? Então, aí voltando, eu comecei a entender que assim, fazer arte não necessariamente quer dizer um fazer artístico. Quero dizer com isso, não quer dizer necessariamente pintar, não quer dizer necessariamente fazer uma música, não quer dizer necessariamente fazer uma poesia, porque assim, a maior obra de arte que a gente confecciona todos os dias é a nossa própria vida. Né? Essa é a pintura que está em constante movimento, é o filme que a gente está produzindo, é a trilha sonora que a gente cria, são os sons que a gente cria, né? São as palavras que a gente profere, que fazem sentido ou não fazem, que rimam ou não rimam. Né? Então, construir isso é fazer arte para mim. Né? E aí isso tira um pouco aquela coisa meio sacra que foi colocado, de que só quem pode fazer arte é quem tem dom. Porque isso, na verdade, o que é que isso traz em paralelo? As pessoas, elas não conseguem, de uma certa forma, viver a transcendência que a arte proporciona. E a grande história é, diferente de ser um dom, que alguns são escolhidos e outros não, nós temos necessidade de fazer isso. E isso muda completamente a perspectiva. Porque na hora que a gente não consegue criar, não consegue expressar, não consegue produzir, a gente deprime. É isso que acontece. Por isso que a depressão é esse boom que está rolando aí. Porque a gente precisa criar. Na hora que a gente não vê a perspectiva de criar a nossa vida, tipo, qual o sentido? Né? Então, assim, a gente precisa criar. A gente precisa disso. Diga. Eu confesso que quando você está falando assim, na hora eu fiquei feliz e agora eu fiquei de novo feliz. Por alguns motivos, porque eu acho que quando você fala, quando você traz a arte como algo tanto necessário para o homem e para o humano, que acho que isso as pessoas têm consciência, né? Do quanto a gente precisa do oxigênio da arte para estar nesse mundo que Nem todo mundo. não dá só para Nem viver. todo mundo. É, Nem nem todo todo mundo. mundo, né? Bolsonaro falou que. Mas vamos imaginar que essa consciência a gente tem, mas isso que você traz é uma nova coisa, né? Você devolve a gente a potência artística individual que difere da ideia de dom. Eu acho que isso que é legal, é muito, assim, é muito interessante que você traz. Porque você está falando de uma leitura artística do mundo. Da maneira que a gente interage com o mundo, a gente tem a condição de fazer artisticamente, de ter um fazer artístico individual. Né? E assim, eu falei hoje mais cedo com você que sempre foi uma coisa que me incomodou, porque eu venho de uma família de artistas, né? Meu pai é artista, minha mãe é artista, meus irmãos tocam, meu irmão vive de música, de arte, né? Então, assim, eu cresci numa casa em que a arte sempre foi algo valorizado. A arte comumente a gente conhece, né? Então, assim, eu lembro que a briga na minha casa era assim, eu estava estudando psicologia na sala e meu irmão tinha um teclado na sala e não tinha um estúdio ainda, porque depois a gente vivia num estúdio dentro de casa. E falava, meu pai, eu preciso estudar, meu irmão tá me atrapalhando. Eu falava, você também, filho, precisa estudar. Então, assim, eu cresci num lugar em que música e psicologia e estudo acadêmico tinham o mesmo valor, né? E o que me incomodava era assim, poxa, vai todo mundo aqui é artista, menos eu. Eu não sabia tocar violão, eu não canto bem, mas eu sou apaixonada por arte, né? E quando você me falou isso hoje, eu fiz, eba! Então, assim, claro que eu me arrisquei em algumas artes, né? Eu pinto, quadro, eu escrevo algumas coisas, mas eu descobri que minha arte é a arte de comunicar. E quando você fala disso, do fazer artístico, a leitura artística do mundo, o que é? Se a gente não, o que a gente é, né? Se a gente não for artista, se a gente não tiver atos criativos, em cada paciente que chega, em cada caso que nos exige um fazer diferente, um fazer único. Eu sou junguiana
E Jung, ele trouxe no livro Memórias, Lições e Reflexões, ele traz assim, que muitas vezes perguntaram para ele um método psicoterapêutico, né, ou analítico, e ele fala que não pode oferecer uma resposta unívoca. Né? Cada caso exige uma terapia diferente. Não imagine, se cada caso exige uma terapia diferente, se a gente não for criativo o suficiente para nessa relação, né, tirar algo, a gente vai fadar a fazer a mesma coisa com todos os pacientes que chegam pra gente. Então, assim, eu dei um pulo aqui, você falando, e eu, claro, só não pulei mesmo porque, no caso, eu estou na live. E eu sou super espontânea, era capaz de fazer mesmo. Mas, assim, eu acho que você traz isso, quanto esse fazer artístico tem a ver com a forma de olhar o mundo. E isso, pra mim, faz muito sentido mesmo. Muito sentido. E eu até comentei com você mais cedo hoje também com isso, assim. Acho que Maria tá aqui, é uma fofa. Minha amiga linda, maravilhosa. Maria veio aqui em minha casa, ela é psicóloga também, mas ela tem um olhar artístico, né? Que hoje ela expressa a partir da poesia, mas ela tem um olhar artístico, porque ela olha o mundo de outra forma, com uma outra perspectiva. Ela veio aqui em casa, eu moro num apartamento, 12º andar, rodeado de prédio. Ela chegou aqui, abriu assim, a janela assim, ela disse, amiga, o mar, diz que mar, menina, é uma greta de mar, gente, é uma greta de mar, no meio de um monte de prédio. E ela viu o mar. Aí, Maria, eu fiz amiga do mar, aí eu fui olhar, né? E eu morava aqui já há um tempo, meu Deus, eu nunca vi esse mar aqui. Então, isso é um olhar artístico, né? É a capacidade de olhar aquilo que não é óbvio, que não é, eu acho que não é orquestrado, usando essa perspectiva de alinhamento de ritmo, pelo coletivo. Mas a possibilidade de você ter singularidade da experiência, de olhar. Aí ela, como se não bastasse, ela olhou para baixo, viu a piscina e disse, amiga, é um coração. Eu, que coração, amiga? É um L. Não, amiga, é um coração. Aí eu olhei assim, gente, eu só vejo o coração. Depois desse dia, eu vejo agora, eu vejo o mar, vejo o coração. E assim, acho que tem a ver com o que você está trazendo, assim, né? A maneira de olhar, a maneira de se relacionar com o mundo. Isso faz muito sentido. E de fazer também, né? Porque assim, porque o que é que eu quero falar no final com isso? Tem pessoas, às vezes, que fazem a coisa mais tradicional do mundo, mas é artístico. Entende? Porque tem alguns elementos que, do meu ponto de vista, trazem. A gente falou mais cedo hoje. O primeiro e o principal é a verdade. Né? Eu falo com o pessoal que toca comigo, né, na banda de forró, tipo minha banda, por exemplo. São amigos e tal, ninguém sabe tocar direito. Eu virei vocalista por uma necessidade, então eu não sei cantar. Então vamos ter música! Só presta atenção, eu não sei cantar. Só que é tanta verdade que tem ali no palco, da nossa diversão, da nossa interação, do nosso prazer de estar ali. Eu já cansei de ver as pessoas, rapaz, você canta muito. Eu não canto muito, eu tenho certeza absoluta disso, eu sei disso. Só que as pessoas elas estão vendo ali uma verdade. Né? Por exemplo, e isso brilha tanto que assim, a gente fica extasiado pelaquilo. Né? Tem aquele cara, para mim, é o grande exemplo. Aquele cara, eu não sei o nome dele, que ele é do Rio, ele é gari, e só que ele fazia o trabalho dele dançando com os tonéis e tal. O cara virou um artista do ponto de vista de televisivo e tal, porque o que ele faz, ele descobriu a forma dele de fazer aquilo e pronto. Né? É muito coisa de descobrir a sua forma de fazer. Né? Eu fiz uma palestra já há alguns bons anos atrás para pedagogos, falando justamente sobre isso, né? Porque assim, você precisa descobrir a sua forma de fazer, que foi a minha trajetória, continua sendo essa, né? Assim, qual é a minha forma de fazer? Né? Mesmo que a sua forma de fazer que você descubra seja a mesma que todo mundo faz. Só que quando você descobre isso, muda completamente. E nunca é igual, porque nós somos seres únicos, né? Maria colocou aqui eu falei, ela tá aqui. Descobri o poder da arte quando me permiti sentir e expressar a minha verdade. E acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Exato. Tem a ver com o que me fez te convidar. Com o que me fez, mesmo depois de 8 anos, ter ouvido uma fala e que ficou em mim. Né? Tem a ver com a conexão com o que você está fazendo. Assim, dizia muito da sua experiência, da sua conexão. Eu acho que isso faz um casamento muito grande com os novos e jovens terapeutas. Essa ideia que a gente tem, às vezes, é muito de... Eu escrevi até um texto, vou postar semana que vem sobre isso.
A gente quer, às vezes, imitar o supervisor. Eu percebo que, às vezes, gente, até a linguagem, a pessoa copia até a linguagem. Tem um, tem um professor que é maravilhoso, que eu amo, que também foi meu supervisor. Ele vai estar aqui comigo, ele vai ter sobre a jornada dele no dia 5, Ricardo, e ele fala, a linguagem dele, ele fala, oi, querida. Ele tem, essa é a forma dele de falar. Eu percebo colegas falando igual a ele. Você vê que não é uma linguagem da pessoa. A pessoa vai... Claro que é natural, no processo de autonomia profissional, a gente passa pela heteronomia, né? Que é a necessidade que a gente tem, de algum modo, de ter referências. Mas isso aí, para mim, prova muito de que, assim, é uma desconexão também, ao mesmo tempo, com a sua forma. Qual é a forma que eu chamo as pessoas? Eu posso não saber ser psicóloga ainda. Eu posso ainda precisar de muita gente para me ajudar, como conduzir eticamente, como conduzir do ponto de vista teórico. Mas eu tenho uma forma de chamar as pessoas. Essa já é a minha forma. Eu não posso me distanciar da minha maneira de falar, da minha maneira de ver o mundo, de expressar as coisas, porque aí eu estou sendo psicóloga. Eu vou estar sendo uma pessoa que repete ritmos, usando essa metáfora, coletivo. E aí, com isso, isso tudo empata, não chega paciente, as coisas não acontecem porque você está distante da sua verdade. Faz sentido para vocês? Com certeza. Tem uma metáfora que é isso que eu ia falar dessa palestra, que eu criei nessa palestra, mas depois de repetir em outros momentos, né? Que assim, como se a gente tivesse, como psicólogo, mostrado pra gente um jaleco, entendeu? De como é que é ser psicólogo, e a gente veste esse jaleco. E faz parte, né? Só que eu falo assim, eu acho que é muito mais interessante, né? A gente chegar a hora que a gente vai comer esse jaleco. Né? Porque assim, o que tem que ficar fica, o que não tem a gente solta. Entendeu? Então, imagine que comer um jaleco não é uma coisa muito fácil. Aí você pode temperar, você pode fazer um cozido, alguma coisa do tipo, se for o caso. Mas se a gente não come esse jaleco, não necessariamente aquele jaleco é do nosso tamanho, não necessariamente cai bem, não necessariamente você fica confortável, só que ele te protege. Eu acho que esse é o grande ponto. Na hora que a gente tira o jaleco e come, a gente está com a nossa pele exposta para o que vai acontecer. Né? É diferente quando você está com jaleco, você está vestido com agora e está protegendo sua pele daquele contato. Né? Te dá algum nível de segurança isso. Né? Por mais traga outros desconfortos e outras coisas. Então, abandonar isso... é necessário, né, Zé? Acho que a gente precisa também validar isso. Quanto tempo é Sim. necessário? Não, isso é uma etapa. Né? É uma etapa. Depois que você veste, você precisa entender que ele não está funcionando mais em você. Essa que é a história. E na hora que entender, dá o passo de comer ele. Porque o que tiver que ficar, vai ficar. Né? O que não vai ficar, vai embora. Né? E quando você traz tanto essa metáfora do jaleco, da forma, e quando você traz pra gente, e trouxe pra mim mais cedo, sua visão sobre o que é ser artista e sobre o que é ser artístico, né? Você também, você tira o tom do espetáculo, a possibilidade de viver a arte em si. E coloca ele num tom de simplicidade, né? No ato criativo, no olhar as coisas, no se relacionar com as coisas. Agora, quando você traz o jaleco também enquanto metáfora, você está trazendo também assim, eu vou precisar olhar para esse jaleco em mim e perceber onde é que aperta. E perceber o que é que não está mais confortável. E só ficando com isso e olhando isso de uma forma individual, singular, artística, é que eu vou conseguir inventar uma nova forma de me vestir e de me relacionar com o fazer clínico. É exatamente isso. Assim, tem uma coisa que para mim foi uma prisão durante muito tempo, que eu gosto sempre de diferenciar. Você falou a palavra inventar, né? Eu aboli essa palavra, porque ela, para mim, ela é muito perigosa. Porque para mim foi perigoso. E ainda é, na verdade. É um processo ainda. Assim, inventar dá uma ideia que tem que criar alguma coisa que não existe. E isso é meio delicado. Né? Então eu troquei a palavra inventar por criar. Porque criar pode ser uma coisa que já existe, só que ela se torna nova para você. E se ela é nova para você, já é o suficiente. Porque às vezes a busca por inventar se torna algo tão perigoso que a gente fica na busca de criar algo que não existe. E aí é muito difícil criar algo que não existe. A gente vai conseguir criar algo que não existe pra gente. Entende? E assim, eu acho que isso é uma coisa importante porque nós vivemos numa sociedade que dá muito valor a esse negócio do inventar. Né, que é diferenciado, que é muito da questão da individualização, né? Tipo, você é o cara que construiu inventar isso aqui, pá, é diferente de todo mundo, é o melhorzão, não sei o quê.
quando, na verdade, às vezes, só de conseguir criar já vai ter a satisfação suficiente para viver uma vida confortável, sem necessariamente buscar algo que não existe. E é uma viagem, porque buscar algo que não existe é super perigoso, né? Porque pode não existir nunca. Né? É uma forma de se relacionar com a palavra imitar, né? Mas dentro da sua ideia de algo singular e não espetaculoso, quando você faz da sua forma, que foi o que você fez com os tambores mágicos, né? Você pegou algo que já existia, e aí eu queria que você voltasse, porque eu acabei aqui falando, a gente foi entrando, até sendo outras coisas, e não voltamos. Fale um pouquinho para as pessoas que estão nos ouvindo, assim, o que é que você fez com essa experiência? Você reeditou essa experiência, né? Você pegou a base dos tambores e reeditou, respeitando Isso, outros princípios, que eram princípios muito claros para você. isso. Eu, na verdade, o que é que eu trouxe? Eu peguei a roda de tambores e a primeira coisa que eu fiz foi tirar as cadeiras. E a gente vai fazer em pé. Porque eu queria esses corpos ativos, inteiros, né? Aí eu comecei a trazer a coisa do palhaço. Então, eu pensei, para as pessoas ficarem suficientemente corajosas de pegar o tambor e tocar sem ninguém ensinar, seria legal se elas tivessem com o corpo quente. Então, vamos fazer exercícios e atividades que promovam esquentar esse corpo e reafinar para aquela experiência. Porque nosso corpo ele é que nem um violão, né? Ele é afinado através de tensões musculares. É isso que acontece. Então, se a gente tensiona às vezes demais, a afinação fica ruim para tocar, né? Mas faz parte. Às vezes, se você tocar com a outra banda, você tem que afinar em outro tom, né? Então, como é que eu fazia para a gente conseguir esse processo de afinação? E segundo, trazendo ainda mais a coisa da palhaçaria, como é que eu faço que essas pessoas se conectem para além do habitual, para que isso faça com que a música flua, porque o meu propósito ali era justamente que a música fosse criada espontaneamente, sem a minha orientação. Por isso que no começo eu ficava morrendo de medo, porque o intuito não era que eu chegasse e criasse um ritmo para as pessoas tocarem. Esse ritmo ia existir do encontro das pessoas. Então, essa é a essência do Tambores Mágicos. Eu vou criar um ambiente que a música vai existir e que as pessoas, através da conexão, vão produzir um produto sonoro que, como a vida, dependendo do grupo, ele vai ser mais harmônico, menos harmônico, vai se desencontrar menos ou desencontrar mais. Tem grupos que fazem um pouquinho de música legal e daqui a pouco dissolve, vira barulho e volta e vai. Tem grupos não, que ele fica numa constante. Tem grupos que são mais ousados, que querem mudar mais vezes a melodia e o ritmo que está rolando. Tem grupos que não querem manter a mesma batida durante todo o tempo, né? Então, isso é mágico. Aí vem o nome, né, que eu comecei a entender. Eu estava criando um espaço mágico, um espaço que transcendia o habitual. Por que foi que começou a acontecer? As pessoas começaram a se permitir sair do que elas entendiam que eram elas e abrir o espaço para o ser mágico delas entrar em ação. Então, as pessoas começavam Diga. Que interessante. Você usa a palavra afinar, mas eu, quando fui ouvindo suas falas, eu fui criando uma imagem aqui, me veio a ideia de que você desafina elas, porque veja, elas estão afinadas a um molde. Quando você tira as cadeiras, aqui nós estamos sentados, então isso já nos coloca de algum modo encaixados em algum lugar, de alguma forma. Você tira a cadeira, você já desafinou, né? Você colocou esse corpo para ficar no solto. Quando você propõe algo que não é orquestrado por você, você desafinou de novo. Porque na prática a gente está acostumado a seguir regras, a seguir padrões, a seguir o que é dito. E claro que tem um desafinar, quando eu falo desafina, ao ritmo coletivo. E você conecta a desafinação do ritmo individual deles. Né? Sim. Acho que por isso que eu falo assim de afinação. Mas quando você foi falando, eu digo, não, você na verdade desafina as pessoas para afiná-las assim mesmas. Você dá certa, é isso. O trabalho, o ciclo do trabalho, o processo inteiro de um encontro a gente desafina e a expectativa é essa, né? Desafina para criar um vazio fértil. Porque se não desafinar esse corpo, desse corpo cotidiano, a tendência é as travas mentais não permitirem que aconteça. Então a gente vai chacoalhar e desafinar, criar um vazio. Nesse vazio vai brotar alguma coisa em forma de som, de corpo, de dança, de canto. E aí depois a gente vai conduzindo para retornar essa afinação, porque ela vai voltar para a vida habitual. Só que ela já não volta mais igual. Essa que é a história. Porque vive no corpo. E o corpo tem memória.
E aí, e como eu sou muito imagético, sempre fui, então eu faço um trabalho assim, depois de registro e tal, porque aí eu gosto da imagem assim, é como se tivesse, sabe é, aqueles rios ou lagos que é bem transparente a água, só que quando você pisa no fundo sobe aquela poeira toda e a água fica turva e depois abaixa. É mais ou menos isso que acontece. A gente balança ali, então eu tive vários relatos de pessoas que viram imagens, pessoas que sentiram partes do corpo que não estavam sentindo, pessoas que viram elas mesmas de forma que não se viam, tipo, você não sabia. Eu lembro uma vez, uma menina que, acho que não sei se era sua colega, ela era caloura também da Unifax, que ela foi e ela pegou o maior tambor que tinha e jogava para cima. Ela falou: eu nunca peguei nenhum instrumento em minha vida. E eu me senti como uma batuqueira do Olodum. Olodum! Exato! Não, porque ela pegava o tambor e batia pra cima, e batia, porque uma galera faz no Olodum, e eu fiquei assim olhando, que viagem, cara. Já outras pessoas, eu me lembro, outras pessoas pegavam o menor instrumento que tem, e aí tem vários símbolos que a gente dá para trabalhar em cima, né, dependendo de como o grupo, o objetivo do grupo, tipo assim, por que você escolheu o ovinho, que é desse tamanho, que tem um sonzinho que quase não vai aparecer, né? Por que você pegou esse tamborzão? E mais do que isso, qual a função que teve no grupo? Porque às vezes o grupo se conforma para que aquele chocalhinho guie todo mundo, entendeu? Perfeito, Então, perfeito. E não tem a ver só com essas... o tamanho do som ou o tamanho do instrumento, mas com a Não, importância nesse movimento grupal, né? no Mari, momento... legal que eu queria ler para você. Ah, Se você reparar a natureza, tudo tem um ritmo, uma ordem. Só o ser humano que desvia desse ritmo, dessa ordem. Daí a importância de um bom processo terapêutico, com o corpo, com interesse. Aí depois ela. Sumiu a outra parte, não tô achando, não. Sumiu que ela tinha colocado sobre reafinar, enfim. Então sim. é isso mesmo, Mari. É Tudo isso. a ver. É engraçado porque, assim, na minha pesquisa, eu tive uma disciplina, não sei se você chegou a pegar essa disciplina ainda na faculdade, etologia, você chegou a cursar Peguei etologia? com Cláudio, claro, Isso. peguei. Foi uma disciplina que para mim não foi muito boa na época, assim, e aí, não é que foi muito boa, eu não dei muita importância na época, não fazia muito sentido para mim. Segundo semestre, primeiro semestre, assim. Só que teve um texto de um assunto chamado cronobiologia, e que por algum motivo eu guardei esse texto. Né? Eu já formado, quando eu comecei a pensar nessas histórias, eu me lembrei disso e fui achar esse texto, que foi uma das bases teóricas para tudo que eu estou conversando com você, porque é justamente os ritmos biológicos, né? São ritmos que são naturais, que estão na natureza, e que nós, enquanto humanos, também temos. Então, só que nós temos a capacidade, lá na cronobiologia fala, nós temos como diferencial dos outros animais a capacidade de escolher não nos ritmar aos ritmos naturais. Isso faz toda a diferença. Então, nós somos animais diurnos, mas se a gente precisar trabalhar por turno, a gente fica acordado de madrugada. Os animais não. Tanto é que tem um experimento que o cara acende uma grande luz e aí o morcego que está dormindo, o morcego não, o passarinho que está dormindo, ele acorda como se fosse o dia e começa a voar, de maneira aleatória. Só porque uma luz simulou o sol e ele começou a agir de acordo com isso. Né? A gente consegue fazer essas adaptações e isso não é um problema. O problema é quando isso está muito distante do nosso ritmo biológico. Né? Se a gente pensar naquela curva, assim, como a gente vê que, né, como é que chama mesmo? Esqueci agora. Se é a curva de Gauss, enfim, não estou lembrando direito. Aquela curva básica, né, que a gente vê de várias paradinhas. Tem a curva biológica do ser humano. Né? Se a nossa curva está muito ao contrário, tipo, eu preciso ir no banheiro e eu nunca vou no banheiro fazer xixi, é óbvio que isso vai dar problema. Entendeu? Então, assim, se a gente não respeita esse ritmo que é natural, minimamente, né, isso vai dar problema. Não é que a gente precisa respeitar o tempo inteiro, porque tem hora que a gente não vai poder, porque está fazendo uma prova e está tudo bem, faz parte. É a nossa capacidade adaptativa, é isso que nos faz diferentes. Né? E aí eu Agora, acho que assim, quando você fala disso, como é que a gente vai ser artística e artístico na sua perspectiva de que fazer arte, ser artista, é se conectar com sua verdade? Quando a verdade mínima, que é a verdade que seu corpo grita, você despreza, né? Então, assim, aí por isso que muitas vezes eu sou muito fã dos humoristas, né? Quando eu falei, eu tenho que chamar você assim, eles conectam com aquilo que é comum a todos. Só que como eles estão atentos,
eles estão com a anteninha ligada, eles estão muito conectados com a forma deles e com a verdade, eles conectam primeiro, né? E aí a gente fica, meu Deus, como é que pode falar uma coisa que eu vivo? Meu Deus, como é que quando a gente lê um poema, quando a gente fala assim, meu Deus, deu forma àquilo que eu vivo. Porque eles estão conectados com a verdade deles. Muito provavelmente isso acontece. Exato. O palhaço é baseado nisso. A gente ri do palhaço, mas a gente está rindo da gente mesmo. O trabalho do palhaço é expor o ridículo, né? Só que o palhaço, diferente do ator que interpreta um personagem, né? Somos nós dilatados. Então a construção de um palhaço é um mergulho interno. Quais são os meus defeitos, quais são as minhas coisas ridículas, quais são os meus pensamentos idiotas, né? Quais são as minhas coisas bobas. E na hora que eu trago isso à tona, você ri porque você se identifica comigo, né? No fundo, isso foi uma coisa que o palhaço trouxe para mim, que eu trouxe como... A filosofia do palhaço é muito linda e ela me trouxe muita base para o meu trabalho como terapeuta, né? Porque, assim, no fundo, todas as questões humanas vão se resumir a amor, né? Tipo, a pergunta, você me ama? A gente começa a fazer um monte de merda, desculpe a palavra, só para tentar ser amado. Né? Então a gente compra o carro do ano, a gente veste tal roupa, a gente vai andar daquele jeito que é mais rebolativo, a gente vai fazer tal e tal, vai ser machão, não sei o quê, porque acha que dessa forma vai ser amado. Né? Só que isso vai sendo várias distorções. Né? E aí o palhaço, quando ele entra em cena, ele vai. Tanto é que é muito difícil fazer cena de palhaço, porque assim, se você não tiver de verdade na cena, o povo não ri. Eu tive uma experiência brutal assim no meu início, que eu fui ali naquela estação de Iguatemi de ônibus, fiquei 1 hora lá, tentando fazer graça e tal, eu não recebi um sorriso. Porque eu estava o tempo inteiro tentando antecipar, ser engraçadinho, sabe, eu não estava de verdade ali. Ninguém riu, eu voltei dilacerado para casa. Mas foi ali que eu entendi que a história não era ficar fazendo a melhor coisa do mundo, ter a melhor performance, era fazer de verdade. Né? E aí, porque o palhaço ele entra em cena, e aí eu volto, o palhaço ele entra em cena para poder fazer a rotina dele, só que ele é tão estúpido que o que ele faz é bobo e engraçado. Se eu entrar para fazer algo engraçado, é uma merda que você é palhaço, você faz uma coisa engraçada aí. É horrível quando acontece isso. E acontece muito. Né? Faz uma coisa engraçada aí, já que você é palhaço e tal. E não é assim. Quando você fala disso, assim, Diego, me vem assim, o que vem a coisa do inesperado, né? Eu acho que você está trazendo. Totalmente. É do inesperado que brota a arte, né? Que brota o riso. Exato. Eu Totalmente. li no Rubem Alves, ele fala assim, quer perder a graça, conte a piada do fim, né? Então, assim, ele tá falando de a gente viver o inusitado, de confiar nessa coisa, que é viver a experiência, assim, muitos enquadres. É respeitar mesmo o ritmo do grupal, como você traz assim, né? Desse grupo, e o ritmo individual. E a coisa acontece. Eu acho que fazendo paralelo com o fato clínico é confiar também no que ele leva, o que ele move tá ali. Totalmente. E confiar no que vai brotar dessa relação, né? Isso é um fazer artístico, isso é uma arte, né? Faz sentido para você? Totalmente. Eu dei aula em alguns módulos de uma pós em Gestalt lá em Camaçari. E aí eu falei sobre relação terapêutica, né? E aí fala na Gestalt, né? Fala muito essa coisa de você se lançar no precipício do outro, né? E isso é tenso, cara. Porque você não sabe o que vai acontecer e você não sabe se consegue sair. Essa que é a grande história. É isso em garantias, né? Totalmente. Então, tipo assim, eu vou pular sem paraquedas. E aí eu acho que isso fará a grande diferença de um terapeuta jovem para um terapeuta mais velho. Né? Ele fica assim, por que é importante o terapeuta ser mais velho, ter mais experiência? Não é que ele sabe que vai sair, mas ele confia que ele vai conseguir. Entendeu? Então, assim, isso é mágico, porque a gente começa a se acalmar mais na poltrona. Eu sinto isso, pelo menos em mim, né? Eu já estou 10 anos como profissional, que eu sinto que eu estou mais relaxado na cadeira, sabe? Eu sinto que eu consigo ficar em silêncio melhor, que alguma coisa vai acontecer, sabe? Eu me lembro do meu primeiro ano, eu ficava assim, o que é que eu tenho que fazer? Peraí, um gancho, meu Deus, eu perdi um gancho, eu tenho que pegar esse anzol! E, tipo, hoje eu consigo, tipo assim, a pessoa está em silêncio, estou em silêncio, assim, vai acontecer, sabe? Então,
E essa espera é fantástica, assim. E você vê o fenômeno e você lidar com ele, sabe? E isso é uma experiência que a arte, né? Assim, aí eu posso falar mais do que eu vivo, né? Que é a improvisação musical, né? Eu esqueci de falar, depois de muitos anos eu fui fazer pós em musicoterapia por causa dos tambores. Agora eu também sou musicoterapeuta. É, Mas, tipo, a improvisação musical, né, como eu proponho nos tambores, e isso confiar no que não controlamos. E isso é muito difícil, Maria. Né? Então, improvisação musical, entrar em cena como palhaço, né? Então, assim, não é fácil. O ator, ele muitas vezes ensaia. E o palhaço, claro, tem espetáculos que são mais ensaiados, mas a essência de uma saída de palhaço, assim, tanto é que é o grande treinamento depois que você faz o primeiro curso, é você sair sem roteiro, você não sabe fazer um número, você não sabe fazer nada, e você vai pra rua interagir com as pessoas. Entende? mas eu Então, acho que quando você tá de isso. palhaço, eu sei que eu não vivi a experiência, você que vai me dizer. Mas tem muito casamento, porque assim, você vai vestido de palhaço. Então, assim, você vai fazer o que você sabe fazer, porque você tá ali, porque algo você já tem corpo de Aham, palhaço. Você aham, pode até não saber o que você vai fazer ali, mas você sabe seu sim, papel, sabe sua exato, importância ali. Eu acho que pode ser assim, eu sou psicóloga, ali eu não sou amiga, ali eu não sou namorada, exato. ali eu não sou filha, ali eu não sou mãe, ali eu sou psicóloga. E aí, dentro disso, é confiar no que vai vir. A graça vai surgir, né? Quanto menos Exatamente. conectado com o que foi ensaiado, mais vivo é a experiência. Outro dia eu falando sozinha, dessa frase que eu queria é bom. É que assim, o excesso de controle bota o que é vivo para dormir. É isso aí. Aí não tem, né? Não acontece. Olha, o papo tá tão bom, Exatamente. a gente só tem 3 minutos. 3? Voou. Voou. Uau! Enfim, é isso. Eu acho que assim, é exatamente isso, sabe? Tipo, o que eu faço com tambores é exatamente isso. Eu vou desadormecer o que está adormecido por conta do cotidiano, né? É como se a gente estivesse permitindo que aquela que eu chamo de ser mágico, ele possa vir e aí possa aparecer do jeito que tem que aparecer. Eu lembro de uma experiência que me marcou muito, de uma pessoa que veio e no meio do Brasil ela soltou o cabelo, assim, tinha um cabelão e tal. E aí no final ela fez um relato tipo, poxa, eu tinha tido minha filha e tal, e eu tinha esquecido minha feminilidade há algum tempo. Que Só que na hora que ela massa. abriu esse espaço, isso veio, porque isso era necessário, isso era potente, isso era força, né? E veio. Né? E é isso, hoje eu trabalho muito no consultório, meu atendimento hoje, eu digo assim, um atendimento super simples, do ponto de vista de técnicas, etc. Mas eu trabalho o tempo inteiro para criar espaço. Esse é meu objetivo hoje. Assim. Eu crio espaço, as pessoas alugam meu espaço do consultório porque o espaço dela está muito congestionado. Então a gente vai. A ideia é que quando ela consegue abrir um espaço suficiente no peito, ela não precisa mais de mim, porque ela consegue visualizar a imagem com clareza e não tem dúvida. Né? O que a gente sente. Eu ia pedir, eu ia pedir uma mensagem, né? Falei, eu ia falar, Zé, dá uma mensagem, né? Nessa conexão com a arte. Você já deu a mensagem, né? Lindo isso que você está falando, assim, né? O meu trabalho é criar espaços. Isso. Coisa Eu linda. falo assim, eu trabalho com pessoas. Só a última coisa, eu trabalho com as pessoas por uma chance. Só pela chance de ela escolher. O que ela vai fazer é problema dela, mas só por ter a chance. Quebrar automatismos. Maravilhoso. Amei. Quero me agradecer logo, porque eu não quero que termine, porque eu quero me agradecer. Amei. Foi melhor do que eu imaginei, entendeu? Porque, assim, quanto menos a gente não combinou, acho que por isso talvez tenha sido. A gente não pode falar de um lugar que a gente não se experimenta, né? Então, nós vivemos aqui também no improviso, gente. Falamos rapidinho, assim, não foi 20 minutinhos, eu ia atender Aham. ele. E foi lindo. Muito obrigada por emprestar sua experiência. Eu mais uma vez aprendi. Espero que as pessoas que tenham tido a oportunidade também. Eu vou gravar, vou salvar aqui. E a gente vai ter a Mas oportunidade de outras pessoas verem. valeu, obrigado pelo convite, um prazer enorme. Assim, eu adoro falar sobre isso porque eu acho que para os psicólogos e jovens psicólogos é importante ter espaço de ver pessoas que estão pensando em fazer elas mesmas.